No vídeo de hoje nós faremos o roteiro de estudo da arte contemporânea. Chegamos enfim ao quarto vídeo dessa playlist de roteiros de estudo e se você caiu aqui no canal por esse vídeo, sabe que temos outros 3 anteriores a ele, desde pré-história e já estamos em arte contemporânea. Então dá uma olhadinha aqui, procura esses vídeos para você montar o seu roteiro de estudo, para você poder ter uma rotina de estudo adequada, contemplando todos os conteúdos de história da arte. E também temos aqui no canal vídeos específicos sobre todos esses assuntos, bem completinho, com exemplos, com imagens, vale a pena você conferir também, tá? Aproveita e curte esse vídeo que você vai gostar demais, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Bora lá! Então vamos lá, para poder começar a arte contemporânea e citar os movimentos que fazem parte, os principais movimentos que fazem parte da arte contemporânea, primeiro vamos entender o que é essa arte contemporânea, né? Muitas pessoas confundem o moderno com o contemporâneo, uma coisa é diferente da outra. A arte moderna compreende a produção artística desde Revolução Industrial, meados do século XIX, até final da Segunda Guerra, 1945-1950. Essa é a arte moderna. Arte contemporânea, final da Segunda Guerra até os dias de hoje, não é a mesma coisa, tá? A arte moderna tem a ver com inovações, tem a ver com uma nova visão da arte, tem a ver com algumas transformações que foram propiciadas por evoluções tecnológicas, a própria Revolução Francesa, mudanças sociais. Foi na arte moderna que surgiram todos os ismos, né, que nós já vimos no vídeo, em alguns vídeos anteriores aí, impressionismo, expressionismo, cubismo e todos os outros. Aconteceu também no Brasil tempos depois, né, vimos no vídeo anterior de arte brasileira, que a semana de 22 foi extremamente importante para a introdução do modernismo no Brasil, mas a arte contemporânea, ela traz outros elementos, novos elementos. Ela também ressignifica tudo que foi criado dentro da arte moderna, é uma continuação, tá? Então, a partir da arte contemporânea, passa-se a valorizar a questão não somente da inovação, mas também da utilização de várias linguagens diferentes em determinadas expressões, movimentos, a utilização de tecnologias, novas tecnologias, toda a expressão artística contemporânea pode ser concebida como uma arte de várias linguagens diferentes, que pode englobar várias linguagens diferentes. Então, por exemplo, facilmente numa instalação você pode presenciar uma apresentação de body art ou numa intervenção artística, você participar de um happening, porque esses movimentos conversam entre si, certo? A arte contemporânea fala muito também sobre questões sociais, questões pertinentes à nossa realidade. É uma arte provocativa, é uma arte que trabalha com limites muitas vezes, fala sobre assuntos muito polêmicos, utiliza suportes que não são tradicionais do universo artístico, nem mesmo na arte moderna. São suportes que não eram utilizados nem mesmo na arte moderna. Então, partindo desse conhecimento geral do que temporal e geral do que é a arte contemporânea, é preciso que vocês entendam, então, não só as diferenças entre moderno e contemporâneo, mas também os movimentos que fazem parte da arte contemporânea. É complicado se entender algo que está acontecendo atualmente, porque a arte contemporânea ainda está em construção. Quando a arte moderna surgiu, meados do século XIX, ela também não foi muito bem compreendida. Demorou muito tempo para que as instituições artísticas aceitassem as obras modernistas e os artistas passaram por vários perrengues até conseguirem o status que eles alcançaram. Com a arte contemporânea foi a mesma coisa. Então, é difícil para nós também entendermos a produção artística do nosso tempo. Existem alguns movimentos que são os mais conhecidos, mais cobrados nos vestibulares aí afora, sendo que nós vamos citá-los aqui. E eu vou dizer para vocês quais pontos de cada um desses movimentos devem receber uma atenção especial quando vocês forem construir o roteiro de estudo.
Vamos começar por arte conceitual, e a arte conceitual tem uma ligação muito grande com a proposta do dadaísmo, principalmente do mictório de Duchamp. Então acredita-se que essa obra tenha sido assim o pontapé inicial para a concepção do que é arte conceitual, tá? Porque valorizava muito mais o conceito, a ideia, a proposta, o diálogo, do que o objeto artístico em si. O mictório não foi feito por Duchamp, ele não mexeu na cerâmica, ele não pintou, ele não desenhou aquele objeto, não. Ele foi lá, comprou, colocou o nome e propôs como uma expressão artística que veio para criticar a própria arte, as instituições de arte, os critérios da arte, o mercado de arte e assim por diante. O que ele expôs ali? Não foi o mictório, não foi o objeto, foi uma proposta, foi um conceito, uma ideia. Então isso passou a ser mais importante do que a própria obra. É muito mais um conceito imaterial do que material. E a arte conceitual fala muito sobre isso. Então a arte conceitual é um dos primeiros movimentos que devem ser abordados quando a gente, se propõe a entender o que é arte contemporânea. Depois nós temos uma instalação, e a instalação nada mais é do que um ambiente fechado no qual o artista dispõe alguns objetos ou coisas variadas e as pessoas elas podem interagir com esses objetos. A ação do indivíduo se torna algo essencial para que haja uma expressão artística de instalação. Então, a interação com o público é essencial para que exista realmente a instalação. O ambiente vazio, muitas vezes não é uma expressão artística completa, ela depende da intervenção do público, tá? Então, uma instalação, um ambiente fechado no qual o artista dispõe alguns objetos que interagem com o público. Instalação artística. Intervenção artística é toda a expressão que intervém na paisagem urbana. Grafite é uma intervenção artística, a Cow Parade é uma intervenção artística, é algo que tem a ver com uma arte democrática, acessível a todos, está na rua, ela quebra a questão da ligação entre a arte e as instituições tradicionais da arte, como museus e salões, porque ela está na rua. Então ela intervém com o ambiente cotidiano das grandes cidades e de repente está andando por um lugar que você sempre passou e tem lá um monte de vaquinha colorida. Opa, tem uma coisa diferente. Isso é uma intervenção artística, tá? E o grafite é uma das principais. Uma atenção também especial para o grafite em si. Procurem estudar a origem, a proposta, as características do grafite, porque tem sido bem cobrado nos vestibulares essa questão do grafite, tá? A performance também é um movimento muito importante. Existem vários artistas bem conhecidos, como a Marina Abramovic, por exemplo, que tem um trabalho super forte, que fala muito sobre ela, E uma performance é uma expressão na qual o artista é o ponto central. Ele faz ali uma apresentação que envolve muitas vezes teatro, música, dança, e é uma expressão artística completa e multilinguagens. A performance, ela de certa forma pode ser um pouco constrangedor, pode ser um pouco tirar um pouco o espectador do seu lugar de zona de conforto por tratar de assuntos bem polêmicos às vezes, tá? Não é obrigatório a apresentação do próprio artista que pensou na performance. Ele pode ter elaborado e contratado atores para fazer essa performance. Nós temos também o happening. O happening, também conhecido como flash mob, é uma apresentação artística que envolve música e teatro também, e que tá andando na rua e de repente você ouve uma música e uma galera começa a dançar toda sincronizada, tipo, só eu que não sei o que tá acontecendo, Todo mundo sabe. Na verdade, eles combinam entre si, vão lá no meio da rua, num sábado de manhã, numa sexta-feira à tarde, numa segunda-feira, todo mundo andando pra cima e pra baixo, em plena 25 de março, em plena Avenida Paulista, sei lá, no Central Park, e a galera começa a dançar, coreografada, da mesma forma que começa do nada, termina do nada e acabou. É algo que acontece, por isso o nome happening. É importante saber a sua origem, a sua proposta, e é um movimento assim que tá super na mídia. Geralmente eles combinam entre si nas redes sociais, daí eles apresentam, vão embora, acabou.
tá? É algo efêmero, passageiro, imaterial. Dentro da arte contemporânea a gente vai ver muito isso. Expressões artísticas que não têm um objeto em si, são imateriais. Aí também tem questões que envolvem mercado, como que esse artista ganha dinheiro, né? Como que é, de onde que vem a renda dele? São algumas coisas que devem ser consideradas também quando você for estudar esse conteúdo. Nós temos também a body art. Esse sim é polêmico, porque tudo que está relacionado ao corpo humano na nossa sociedade é algo bem falado, comentado e polêmico. A body art é toda expressão artística que utiliza o corpo como suporte. Pode ser uma intervenção permanente, como perfurações, tatuagens. Pode ser temporária, como pintura corporal, por exemplo. Vários artistas famosos também, Johannes Stolter, Kika Body Art e vários outros artistas que se tornaram famosos utilizando o corpo como suporte. Além desses, nós temos também a land art. Land significa terra, é a arte da terra. É toda expressão artística que é feita no meio ambiente natural, utilizando matéria-prima orgânica. Fala muito sobre questões ambientais também, tá? E a land art também está começando a ser bem explorada pelos vestibulares. Tem um artista bem famoso chamado Seipi, que faz umas pinturas. Ele utiliza matéria-prima bem interessante com pó de arroz e carvão e tal. Faz umas pinturas gigantescas em umas extensões bem grandes de terra. E é bem legal, um trabalho bem interessante, vale a pena conferir depois. E o hiperrealismo, eu costumo dizer para os meus alunos, que é o mais contraditório de todos. É o mais fácil de ser aceito, porque representa coisas do mundo visível, né? Mas ao mesmo tempo é o mais contraditório porque a arte contemporânea, ela veio para quebrar com padrões. Aí vem o hiperrealismo e resgata técnicas renascentistas clássicas de representação. Então, uma tela hiperrealista parece estar vendo a pessoa de verdade. Parece estar dentro daquela paisagem de tão realista que é. Porque utiliza técnicas tradicionais da arte. Uma escultura hiperrealista, um desenho hiperrealista é a mesma coisa. Então é uma galera que se propõe a resgatar técnicas da arte tradicional dentro de uma proposta contemporânea de representação realista. Só que essas obras do hiperrealismo têm um caráter psicológico muito forte. Então elas vão além da representação. Elas representam estados de espírito, sentimentos. Elas são carregadas de simbolismo, de subjetividade. Então não é somente representar objetos de forma extremamente realista, mas também representar o que está por trás daquilo, o sentimento por trás daquilo, a ideia por trás daquilo. Temos também a bioarte, que é assim o nenenzinho da arte contemporânea e é um dos mais recentes, bioarte e web art. A bioarte, na verdade, começou nos laboratórios de ciência, porque fala muito mais de ciência e tecnologia do que de arte em si. Grande parte dos artistas envolvidos dentro da bioarte são cientistas, tá? Na verdade, é a manipulação de seres vivos, às vezes vírus, às vezes células. Eles às vezes manipulam de certa forma e criam desenhos e criam imagens, modificam o DNA de animais. Caiu no vestibular da Universidade de Londrina, por exemplo. Primeira vez que caiu bioarte, pegou todo mundo de surpresa, porque muitas pessoas nunca nem tinham ouvido falar. E caiu uma questão que apareceu um coelho fluorescente. E o coelho foi modificado geneticamente e ele ficou fluorescente, iluminado. Não pintaram a pele dele com tinta fluorescente. Ele foi modificado geneticamente. E aí um movimento que envolve uma certa polêmica, porque trabalha com questões também sobre a vida, né? Até que ponto a ciência tem o poder da vida de um ser humano, de um animal, enfim, né? Então até que ponto aí entram questões éticas também, tá? É um movimento em construção, a gente não encontra nem na internet assim um material grande falando sobre, porque ainda é muito recente, tá? A bioarte. Para finalizar, nós temos a web art, que como o próprio nome já diz, é um tipo de expressão artística que utiliza meios tecnológicos ligados
a computação gráfica, a edição de imagem para produzir imagens. E os objetos produzidos na web art, eles não chegam a acontecer no mundo real. Tipo, não são obras que são feitas por computação gráfica, são impressas, colocadas na parede, não. Elas existem no ambiente cibernético também. Inclusive são comercializadas com criptomoeda. Então tá aí um novo universo da arte dentro do universo cibernético, que é a web art. Grandes possibilidades nós vemos aí daqui pra frente dentro desse movimento da web art. E se você chegou nesse vídeo até o final, é porque ele foi muito útil pra você, então aproveita, já deixa o like aqui e aproveita o dedinho que tá quente aí, já se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber notificações de vídeos novos, compartilhe nas redes sociais para poder dividir o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.